Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar aqui a criação do nosso editor e neste vídeo iremos criar as telas do nosso programa, a tela inicial e a tela de edição, apenas a parte visual delas. Então a primeira coisa que eu vou fazer é modificar a cor de fundo da janela do nosso programa, que por padrão é preta, e para fazer isso eu vou importar fromkiv.core.window import window. Este módulo window contém uma propriedade chamada clear color, então window.clear color, e essa propriedade é responsável por alterar a cor de fundo do nosso programa quando ele é iniciado. Então eu irei definir aqui uma cor que eu já pré-estabeleci, que é um cinza bem clarinho, com 92% de vermelho, de verde, de azul e 100% de opacidade. Agora que já definimos a cor de fundo do nosso programa, vamos para o kivlang. Eu irei apagar este Olá Mundo e colar um código que eu já pré-defini. Aqui nessa primeira parte são um conjunto de variáveis que eu já criei e elas servem simplesmente para armazenar algumas cores que eu irei utilizar ao longo deste tutorial. E para você que não sabe, para definir uma variável no kivlang, basta você criar um comentário, 2.set, espaço, o nome da variável, espaço e o valor que será atribuído a ela. E inclusive estou deixando este código aqui na descrição do vídeo, caso você queira utilizar no seu programa. E a segunda parte do código são esses box layouts aqui, que são simplesmente uns box layouts com uma cor de fundo diferente, que eu criei exclusivamente para esse tutorial, para facilitar a visualização de vocês. Então sempre que eu utilizar algum deles, o box layout R, G, B, você pode utilizar o box layout normal no lugar. Então vamos lá, vamos começar a criação da nossa tela. Então vou criar aqui tela inicial, e ela vai herdar as propriedades de screen. E também irei definir para o Kiv que ela será o nosso widget raiz. A estrutura da nossa tela será basicamente um box layout, que será responsável por conter tudo que tem na tela. E esse box layout conterá um outro box layout, que será responsável por conter aquela imagem, aquele ícone, não é, de um arquivo de imagem, e aquele texto informando o usuário para arrastar uma imagem para o programa. Além, claro, daquela borda que eu mostrei no vídeo de apresentação. Então conterá uma imagem, image, widget de image e um label para o texto. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é adicionar um padding para esse nosso box layout. Então padding, que é o espaçamento interno que ele terá, de 15 pixels. E nesse nosso outro box layout, irei adicionar a ele uma orientação vertical, orientation vertical, porque por padrão ele vem com orientação horizontal. E vou alterar a cor deles aqui, esse aqui para vermelho e este aqui para verde, para facilitar a nossa visualização. Vamos ver. Aí observe que tem aqui nosso box layout principal, não é? De vermelho, e dentro dele o nosso box layout secundário, de verde. Inclusive nosso widget de imagem está aqui bugado, né? Porque nós não definimos nenhuma imagem para ele. E essa área aqui de cima está disponível para ele. E esta área aqui de baixo disponível para o nosso label. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é definir o texto e as propriedades do nosso label. Esse nosso label terá uma cor de texto color preto por enquanto, para facilitar a visualização. Ele terá um texto text. Procure uma imagem e arraste ela aqui. O tamanho desse texto, font size, será de 22 pixels. E também irei ativar uma opção do label que se chama Markup. Então vou adicionar ela como true. E quando essa opção está ativada, ela permite que utilizemos bibcode nesse nosso texto. Então, como eu quero que esse trecho aqui fique em negrito, eu vou adicionar ele entre tags B, de negrito. B. Vamos ver como ficou. Aí observe que aquele trecho ficou em negrito e o resto do texto ficou normal. Porém, no nosso vídeo de exemplo, este nosso texto fica alinhado mais para o topo, não é? E para fazer isso eu irei utilizar duas opções chamadas H-Align e V-Align. O H-Align é responsável por alinhar nosso texto horizontalmente, então vou alinhá-lo horizontalmente no centro, então Center. E o V-Align é responsável por alinhar nosso texto verticalmente, então vou colocar aqui, ele estará alinhado no topo. Se nós visualizarmos, observe que não surtiu nenhum efeito. Isso porque esse nosso texto deve ter o mesmo tamanho do label.
E para fazer isso eu vou vir aqui e adicionar a opção Text Size. E como é para ele ter o mesmo tamanho do label, então ele receberá um Self Size. Vamos ver como ficou. Aí observe que agora ele está alinhado horizontalmente no centro, verticalmente no topo e está aqui praticamente no centro da nossa tela. Vou agora só alterar a cor dele para uma daquelas variáveis que defini lá em cima. Então a cor dele será cor underline texto. Agora que já criamos nosso label, podemos criar a nossa imagem. E para fazer isso eu vou adicionar aquela imagem do ícone, então source, que será aquela imagem arquivo de imagem.png. Ela está na pasta ícones / arquivo underline de imagem.png. Vamos visualizar como ficou. Aí observe que nossa imagem foi carregada. E agora o que eu vou fazer? Eu quero que ela fique mais alinhada para o centro da tela. E para fazer isso eu vou adicionar esse nosso widget de imagem dentro de um box layout. E vou alterar o tamanho dela, size hint. Size hint que é responsável por alterar os tamanhos de forma percentual. Então ela terá 100% de largura, não a imagem, e sim o widget de imagem. 100% de largura e 40% de altura. Vamos ver? Aí, observe que essa nossa imagem acabou indo para a parte de baixo. Isso porque sempre quando tem só um widget dentro de um box layout, e nós alteramos o tamanho dele de largura ou altura para menos de 100%, ele acaba sempre indo para baixo. Então, nossa imagem acabou vindo para baixo aqui por causa disso. Agora eu vou remover as cores desse box layout aqui, não é? Deixar ele normal. Apenas para visualizarmos como ficou até o momento. Aí, observe que ficou bem parecido com o do nosso exemplo, não é? Porém, agora só falta criar aquelas bordas que tinham aqui. E para fazer isso, irei utilizar Canvas. Então, aqui no nosso box layout secundário, irei criar um Canvas Before, canvas.before. Before para que tudo que criarmos nele não sobreponha nem nossa imagem, nem nosso label aqui. E irei utilizar para criar as bordas uma opção dele chamada Rounded Rectangle. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é definir a cor desse retângulo. Então color RGBA. E eu vou passar uma daquelas variáveis que defini lá em cima, cor underline border. Agora iremos criar o nosso retângulo em si, não é, que se chama Rounded Rectangle. E ele terá o mesmo tamanho do box layout que ele está contido, então size igual a self size, e a posição também é a mesma coisa, self pose. Vamos visualizar como ficou. Aí observe que ele criou um retângulo, não é, cinza, com as bordas arredondadas. Porém ele ainda não se parece com uma borda, não é? Então o que eu vou fazer? Eu vou criar um outro rounded rectangle, que irá sobrepor esse, e ele será um pouco menor e terá a mesma cor da cor de fundo, dando a ilusão de que realmente tem uma borda na tela. Então vamos fazer aqui para ver. Eu vou copiar esse que eu já criei aqui e vou simplesmente alterar o tamanho dele. Lembrando que o self size é uma tupla, sendo que o índice 0 representa a largura e o índice 1 representa a altura. Então eu vou diminuir 12 pixels de largura e 12 pixels de altura. E irei modificar a sua cor para uma outra variável chamada cor underline fundo. Vamos ver o resultado. Aí, observe que ele criou um outro retângulo. Ele está na frente do nosso retângulo anterior, não é? Dando a ilusão de que tem realmente uma borda aqui. Porém, ela está apenas do lado direito e na parte de cima. E para fazer com que ela fique padronizada, não é, em todos os lados, eu irei também alterar a posição desse nosso novo retângulo. Então eu também irei alterar esse nosso self pose, que ele também é uma tupla semelhante ao size. Aqui no índice 0 representa o eixo X e o índice 1 representa o eixo Y. E eu irei somar nesse nosso eixo X mais 6 pixels que é a metade do tamanho que eu subtraí aqui, e 6 pixels no eixo Y, então ele vai se mover um pouco para o lado e um pouco para cima. Vamos ver como ficou. Aí observe que ele acabou se movendo e acabou ficando no centro da tela, não é? E agora realmente se parece com uma borda aqui, cinza. Porém eu acho que esses cantos que vêm por padrão são muito arredondados. Então eu irei alterá-los. Aqui nesse nosso Rounded Rectangle ele tem uma opção que se chama Radius, onde você define o quão arredondado será cada canto daquele. Então eu irei definir aqui como 5, 5 e 5.
E a mesma coisa neste nosso outro retângulo. Vamos ver como ficou. Aí, agora sim nossa tela inicial está pronta, praticamente idêntica ao do exemplo. E como esse vídeo ficou meio longo, eu irei dividir em duas partes. A primeira parte é essa que você viu, e a segunda parte será responsável pela criação da nossa tela de edição. Então, muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.